UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando mais uma edição do podcast UOL VTV, remotamente, com a companhia alegre e feliz de Flávio Rico. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Olá a todos. O cardápio do programa hoje está bem variado e eu acho bastante interessante. A gente vai falar da noite de segunda-feira na televisão, uma noite que a gente não via há muito tempo, tão animada, com duas entrevistas que repercutiram demais. Uma no Roda Viva com o Felipe Neto e outra do Bial com a Glória Maria. Vamos falar também de mudanças na programação em vários canais. SBT com Silvio Santos aprontando 1001, a Globo fazendo mudanças também na sua programação matinal e, enfim, fim de um programa. E vamos também tentar falar um pouco sobre o sucesso da reprise de Eta Mundo Bom, que está surpreendendo assim, números absurdos, impressionantes de audiência. Bom, para começar, então, vamos lançar aqui, queria falar um pouco desse Roda Viva com o Felipe Neto, que foi um programa, ainda que a audiência tenha sido padrão, não foi uma audiência espetacular em termos de Ibope, trouxe uma repercussão impressionante, né? Muita gente acompanhou, falou, discutiu. A noite de segunda-feira no Twitter foi uma animação só. E eu já mandaria primeiro para o Chico Barney, que eu vi que se empolgou bastante ali com o programa, para dizer o que ele achou desse momento. Se foi histórico mesmo, como nosso colega Matheus Pichonelli escreveu no UOL, antes mesmo da entrevista ir ao ar. O que ele achou desse Roda Viva? Cara, eu achei muito interessante. A trajetória do Felipe Neto é muito interessante. É um rapaz que tinha um site de download de série, sabe, da época do RMVB legendado. Vocês lembram disso? Que a galera não tinha Netflix, não tinha Globoplay, não tinha nada, então o pessoal tinha que ir atrás na internet mesmo. O cara foi evoluindo, foi o primeiro youtuber de renome, o primeiro cara que deu certo, viralizou aqui no Brasil em 2010, pioneiro de fato. Virou empresário, conseguiu reconstruir a própria carreira e o que eu acho bacana dessa repercussão do programa de ontem é que ele já é um cara extremamente popular. Acho que o que ele queria ontem não era um número gigantesco de Ibope, de repercussão nesse sentido, mas sim se apresentar para um outro universo, né, com toda a pompa e circunstância de alguém que está aí com planos futuros de alguma coisa. Do que? Ele deixou claro ontem. Tem uma instituição que ele quer fazer, tem uma iniciativa que ele quer fazer. É um rapaz empreendedor que está conseguindo unir esse lado extremamente popular de ser um youtuber de criança, de adolescente, junto com se tornar um formador de opinião do mais alto gabarito, digamos assim. Não? Estar num contexto ali que grandes nomes da esquerda, grandes nomes da direita, grandes nomes da imprensa, todo mundo falando sobre ele, um negócio que até bem pouco tempo atrás seria impensável. Quem se importa com o Felipe Neto? Agora todo mundo se importa. É impressionante. Queria dar um contexto, aliás, sobre esse momento, antes de passar a palavra para a Débora e para o Flávio, sobre essa importância atual do Felipe. Está muito ligado a um evento que aconteceu no início de setembro do ano passado, né, na Bienal do Livro do Rio, né, quando o prefeito Crivella tentou censurar a exposição de um livro que trazia uma imagem de dois homens se beijando, e o Felipe teve uma reação inesperada, não avisada, de
promover uma distribuição gratuita de 15 mil livros de temática LGBT na Bienal do Rio. Isso aconteceu, foi em 7 de setembro, teve uma repercussão espetacular, né, enorme, e também negativa para ele sofreu muitas ameaças em função disso, né? Ele contou até no Roda Viva, a mãe dele foi morar fora do Brasil, ele cancelou participação em diferentes eventos, acho que ele até sofreu algumas crises de pânico por causa disso, e o Roda Viva chamou ele ia dar uma entrevista ao Roda Viva em outubro do ano passado, na segunda quinzena do ano passado, um Roda Viva que a Daniela Lima ainda era comandante do programa, estava marcado, e de manhã, ia ser durante a semana, ia ser um programa gravado, não ia ser ao vivo. No dia de manhã ele cancelou também, nessa esteira de cancelamentos de eventos que ele estava indo, ele cancelou o programa. Então ele estava já na mira do Roda Viva e de todo mundo já desde o ano passado por causa desse ato dele, que foi muito impressionante, muito bacana na Bienal do Livro do Rio. Quer falar, Flávio? Eu posso ir primeiro? Vai você. Vai, Débora. Bom, eu acho tudo isso que vocês disseram é importante a gente considerar, né? Ele é um cara gigante na internet e não só em uma rede social, ele ser muito reconhecido e originalmente ser do YouTube, ele é gigante no Twitter, ele é gigante no Instagram, em todos os lugares. Então, eu acho que ele tem feito um trabalho muito importante de levar opiniões e discussões para as redes sociais, enfim, acho que ele foi ganhando uma relevância até por conta disso, assim, e atraindo outros públicos, né, um pouco disso que o Chico falou, assim. Então, era uma entrevista bastante esperada, eu acho que não só pelo público, mas por ele também. Eu acho que ele queria isso, ele queria estar lá falando para essas pessoas, dialogando com aquela roda, eu acho que era um lugar em que ele queria estar, e aí ele foi impecável, né? Eu acho que ele foi impecável, porque ele é impecável, sim, ele é impecável quando ele está certo, ele é impecável quando você não concorda com ele é impecável quando ele está errado, ele é impecável em todos os momentos, e para mim ele soa até impecável demais às vezes. Mas eu acho que isso também não tira a verdade dele, assim, acho que só significa que ele se preparou muito para falar sobre os assuntos que ele falou. Eu acho que é importante ter essa responsabilidade, a gente cobra sempre, né, tantas pessoas falando sobre coisas que não dominam, que não entendem, ou distribuindo inverdades, enfim. Então, eu acho que mostra que ele sabe um pouco a responsabilidade que ele tem quando ele está lá, não só na TV, mas na internet, falando para zilhões de pessoas, né, que são seguidores dele. O que você achou, Flávio? Eu achei o seguinte, que o Roda Viva com o Felipe Neto ontem me trouxe um assunto que eu acho que há muito tempo a gente devia colocar em discussão. A televisão não pode ser medida apenas, o programa de televisão, apenas pelo Ibope. Ontem, se você acompanhou o Roda Viva com o Felipe Neto, você também acompanhou o que o programa repercutiu no momento da exibição dele nas redes sociais. Foi uma coisa impressionante. Mensurar o desempenho do programa só com aqueles númerozinhos que o Ibope aponta, eu acho hoje uma grande injustiça. Ontem, o maior assunto da televisão, naquela faixa das 22 em diante, foi o Roda Viva com o Felipe Neto. Fora as coisas tão importantes que ele disse durante o programa. Entendeu? Ele pedindo desculpa de um momento da vida dele lá atrás, sabe? Como todos nós devemos fazer quando a gente erra, né? Sabe? Nós temos que ter essa capacidade de reconhecer o nosso erro. E ele humildemente se colocou daquela forma. Um erro que ele cometeu, acho que em 2015, se não me engano. Ele disse que em 2015 ele apoiou o impeachment da Dilma e agora ele entende que foi um golpe. Aliás, estão discutindo isso até agora, 12 horas depois, ainda essa discussão está rolando no Twitter, animadíssima. Não. Entre jornalistas políticos, né?
Exatamente. Há altos jornalistas políticos discutindo esse assunto. Muito bom. Claro, bacana demais isso aí. Olha a discussão que ele levantou, a repercussão disso aí, sabe? Outra coisa que ele colocou, e eu acho fundamental para isso, para evitar esse crime da fake news, é ter uma maior, sabe, vigilância nesse negócio da internet. Não é só qualquer um sair dizendo o que quer e se escondendo atrás de nome de cachorro, nome fake, etc. e tal, com todo respeito ao nosso pagode, entendeu? E de não ser tolerante com os intolerantes, né? Isso também Exatamente. Sabe por quê? Porque todos nós, as pessoas de maior responsabilidade, quando a gente vai numa rede social e tal, você bota a tua cara, teu nome ali, escreve a tua opinião ali e você passa a responder por aquilo. Ao passo que existem 1000 pessoas nesse mundo aí, zilhões de pessoas, que não, eles escrevem o que eles querem, escondidos atrás de pseudônimos, de um nome qualquer, e fica por isso, entendeu? Crimes são cometidos e esses crimes passam por isso. Então, foi de fundamental importância esse programa de ontem do Roda Viva. E eu quero aqui dar os parabéns para a TV Cultura, que antes com a Daniela Lima e agora com a Vera Magalhães, levantou esse programa. O Roda Viva tem uma história na televisão brasileira, ele estava reduzido a cinza, ele ressurgiu nesses últimos tempos. E esse reconhecimento eu acho que eu devo à TV Cultura. E a escolha do Felipe é importante justamente isso, que eu acho que quando eu fiz a observação sobre o artigo do Matheus Pichonelli, por trazer para um horário nobre da televisão, num programa, como você disse, que é um programa fundamental, talvez o mais importante programa de debate da televisão, um garoto que é do YouTube, né? Tem uma importância grande. Não é a primeira vez que isso acontece, mas com pela idade do Felipe, eu acho muito marcante. O Roda Viva levou, por exemplo, a turma do Porta dos Fundos, que estava também, só tinha visibilidade no YouTube, já foram entrevistados no Roda Viva também, né? Mas em outro contexto até, né? Sim, acho exatamente. Que o que é interessante é o Felipe Neto aparecer como um personagem relevante no debate político. Em 2020, no meio dessa pandemia, no meio de governo Bolsonaro. E o que eu acho bacana da postura dele é que ele usa tudo que ele construiu como o comunicador digital, que ele chamou ontem, né, de uma longa carreira já disso, como comunicador e como empresário. Ele usou isso como um ativo para se tornar uma figura relevante também nesse debate, né? E de tentar passar alguma coisa de volta para a sociedade, mas também, principalmente, para ter de volta uma relevância em outras esferas. E acho que isso é muito interessante. É um caminho que a Anitta parece que está fazendo também, de ressignificar e reintroduzir-se num debate num momento em que ele é muito relevante e que a gente vê cada vez mais o público cobrando também pessoas que historicamente não se posicionam nesse sentido, né? O próprio Felipe, o grande assunto foi que ele fez um vídeo clamando aos seus pares: por favor, vamos combater a escalada do fascismo. E a gente vê há anos, assim, tipo, a Ivete Sangalo nunca fala nada, a Marina Rui Barbosa nunca fala nada. Tem algumas figuras chaves aí que a gente sabe que preferem, por N motivos, e aí também acho que isso é uma grande discussão que talvez nem caiba aqui, mas o que eu acho bacana é a maneira como o Felipe Neto mostra que é possível. Assim, precisa ter coragem, precisa ter um estofo mínimo ali de conhecimento das engrenagens e interesse por isso, que acho que é talvez o fator que mais falte a muita gente, e se posicionar. Acho que isso dá um outro peso, uma outra relevância, que deixa de ser simplesmente o cara do entretenimento ali e passa a ser os dois, né? Ele é um cara extremamente relevante. Tu entra no canal dele e é bobagem atrás de bobagem, ele jogando videogame, aquele videogame que é meio que um Lego, Minecraft, e tu entra no Twitter dele, o cara se posicionando o tempo todo.
sobre o assunto que tiver na pauta, de Pyongyang a Bolsonaro. E sabe o que eu acho importante? Essa soma de forças, entendeu? Você vê que o Felipe é um cara consagrado na internet. Mas ontem, a entrevista que ele deu ao Roda Viva, na televisão, olha o que repercutiu. Olha, está todo mundo hoje falando sobre o que aconteceu ontem na TV Cultura. Sabe? Os mais diferentes meios, é o meio político, o meio social, sabe? Todos nós agora discutindo o Roda Viva de ontem. Olha essa soma de forças, como é importante, entendeu? Nesse momento. E trazer a política, eu acho, para perto da gente, né? Que é muito o que a Anitta está fazendo também. Eu acho que a gente trazer... Não deixar prevalecer essa visão de que a política é uma coisa que a gente não entende, descolada da nossa vida, da nossa realidade, que fica lá em Brasília e que a gente não participa de nada daquilo, assim, né? Mostrar como é o dia a dia, como isso se aplica na nossa vida, como influencia tudo que a gente faz, todos os nossos direitos, os nossos deveres, explicações, né? Aquilo que a Anitta está fazendo é precioso, aquilo ninguém aprende aquilo na escola, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do funcionamento do governo e tudo mais, então é bastante importante, eu acho. E a real é que a política é o único assunto do momento. Acabou o Big Brother, acabou, não tem novela inédita. Política é o grande fator de engajamento agora, é o assunto que as pessoas têm. Até pelo lado bom e pelo lado ruim, assim, tá todo mundo nesse período que a gente tem aí até aqui e para frente é o grande assunto, até pelo momento de pandemia, de ter esse governo específico. Acho que a postura dele... Desculpa, fala, Fábio. Acabou o Big Brother, mas montaram um circo em Brasília que está em cartaz permanentemente, né? Eu acho que a postura dele, do Felipe, na entrevista é bem interessante, e tem a ver com isso que você falou, Chico, que ele tinha cobrado nesse vídeo de 2 semanas atrás sobre a necessidade de tomar posição em relação ao momento político, né, que ele cobra os outros influenciadores de fazer isso, né, diz que usa termos duros, diz que ultrapassou um momento que não dá mais para falar em democracia, que se combate, é uma coisa contra a democracia, o que ele enxergou, né, em atitudes vindas do governo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a maneira como ele fala isso não é de um político, ele não está falando da posição de um político, isso que eu achei muito bacana, fica claro o tempo todo, ele está falando ali do lugar dele, que é um lugar bem importante, né, um cara com 38 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, mas não é alguém que está em cima de um banquinho fazendo discurso, né? Quer dizer, uma visão bastante pé no chão dele, não ambiciosa, né? Não pretensiosa, né? Acho isso bacana. Mobilizador mesmo, né? E não de protagonista, necessariamente. Exatamente. E acho que um fator interessante sobre a história dele, ele sempre foi um cara muito polarizador. Desde o começo, até pelos vídeos que ele fazia, sempre sobre vou falar mal do Justin Bieber, do Crepúsculo, esse tipo de coisa. Ele sempre foi um cara de amor e ódio muito intenso. Assim, o que eu fiquei fascinado ontem é que ele continua. Assim, a galera que não gostava dele, da turma do fundão da internet de 2010, tem muita gente que ainda duvida das boas intenções dele. Tem muita gente que acha que não, que ele brigou com muita gente, ele era brigado por porta dos fundos, com não sei quem, mas eu vejo que hoje todo mundo, a grande maioria, assim, consegue entender e respeitar o que ele está fazendo. Eu acho isso interessante. Além de ser um botafoguense ilustre, né? Que é importante destacar. Então... É importante para todo mundo, mais para você, né? Está ajudando o Botafogo, inclusive, né? Fez já investimentos no Botafogo do ano passado. Ajudou a contratar jogador, tem ideias de marketing no Botafogo, cara importante.
Outro momento forte dessa segunda-feira, primeiro foi a volta do Conversa com Bial, né, que a gente vinha aqui cobrando, né, já há semanas, e logo assim com uma entrevista que foi de muito impacto, né, emocionante e informativa com a Glória Maria, né? Eu acho que eu não me lembro de ver a Glória Maria tão desarmada, né, tão fora do personagem, a jornalista séria, quanto ontem na segunda-feira à noite. Acho que foi um momento incrível mesmo, muito, muito bacana. Não sei se vocês compartilham dessa impressão. O que você achou, Débora? Nossa, eu fiquei passada assistindo. Eu me emocionei muito, achei maravilhoso. Primeiro, assim, de novo, né? Acho que tudo que está surgindo está reforçando um pouco aquilo que a gente já falou, que tudo isso podia já estar acontecendo desde o começo pelas ferramentas remotas ali, né? Foi a estrutura que eles montaram ali foi muito legal. O Bial, básica, né? Ele estava ali básico, mas ele tinha uma câmera, ele fazia algumas coisas pelo celular e a câmera mostrando o celular, enfim. Eu achei que eles fizeram um programa muito, muito legal, assim. Para mim foi excelente, mostra mais uma vez como Roda Viva também tem funcionado muito bem ali com aquele, né, como eu posso chamar aqui no meio? Tipo um totem mesmo, que fica ali no meio do entrevistado, enfim, sem perder muito o clima da roda ali, né, enfim. Então eu queria primeiro destacar isso, que eu acho que a gente cobrou muito, conversou muito sobre isso, e eu acho que as iniciativas estão mostrando que está funcionando muito bem. O Bial, para mim, foi impecável. E a entrevista em si foi incrível, assim, eu acho que ele conseguiu abordar todos os assuntos que a gente queria. Teve uma hora que foi para o intervalo e eu falei, ele não vai perguntar da Jamaica, né? E ele perguntou da Jamaica, então falou sobre o câncer, falou da Jamaica, falou de liberdade de expressão, falou de racismo. Eu acho que ele conseguiu abordar todos os assuntos. Ela falou de tudo de uma forma muito aberta, espontânea, sem nenhum filtro, nenhuma defesa. Ela estava muito ali sensível também. Eu acho que só podia acontecer entre eles, né? Pela relação que eles demonstraram ter, muito carinho, muita cumplicidade, uma parceria de muitos anos, como foi mostrado também. Então eu fiquei encantada, assim. Eu achei que foi Ele falou, Bial, a certa altura. Quem não viu, procure para assistir, deve ter na Globoplay, porque foi demais. Sobre a relação deles, só um parênteses, eu vi que o Flávio queria falar, que eu achei legal que ele falou uma hora, né, que ele fez uma brincadeira, né, que ele é o pai dos filhos da Glória, e que ele falou, foi um casamento de 10 anos, com tudo que tem no casamento. Ele falou, brigas, inclusive, né, porque tinha muitas histórias na época que os dois eram apresentadores, né, de conflitos também, né, além de uma relação, mas que se mostrou que realmente foi um casamento mesmo, uma relação bastante forte, né, dos dois, né, e muito próxima mesmo, né. E eu acho o seguinte, que ela escrevesse o livro que ele pediu. Desculpa, Flávio, só. Não, pode. Ele sugere a ela do livro de memórias, né? Ia ser maravilhoso se, enfim, rolasse. Desculpa, Flávio, pode comentar. Não, sabe o que eu achei? Claro, a Glória e o Bial trabalharam 10 anos juntos, conviviam diretamente um com o outro, eles têm histórias, etc. e tal, mas a Glória, na vida toda dela, eu conheci a Glória na Marechal Deodoro quando eu trabalhei na TV Globo, começo de vida, foi meu primeiro registro em carteira. Eu trabalhava na TV Globo e a Glória frequentava de vez em quando o jornalismo ali. Mas a Glória, nesse tempo todo, ela já deu 1000 entrevistas. Mas eu nunca vi a Glória tão bem numa entrevista, tão à vontade numa entrevista, dizendo tantas coisas numa entrevista, como ela disse ontem para o Bial. Virtude, eu acho, do Bial. E também eu acho o seguinte, que essa nova forma, o Bial na casa dele e a Glória na casa dele, na casa dela, não no estúdio de televisão,
eles se sentiram mais confortáveis para falar um monte de coisas, entendeu? Eu acho que o ambiente dos dois era propício para isso, os dois amigos conversando. E ele tirando coisas dela que ela nunca tinha dito. Chegando a emoções, como a Débora destacou, foi bacana o programa, sabe? E nós conhecemos eu conheci uma Glória Maria que eu não conhecia. Sem dúvida, o formato ajudou realmente a desarmar. Também eu acho importante falar que ela abriu um problema de saúde muito grave, né, que ela está passando, né? Eu acho que isso também contribuiu, eu acho, para esse clima, né, que foi muito emotivo. E eu acho que isso ela só diria um amigo dela, que foi no caso Bial, entendeu? Você fala, Chico? Não, acho que nada a acrescentar, é isso aí mesmo. Foi bonito. Eu fico morrendo de saudade da época que os dois apresentavam o Fantástico. Eu fiquei nostálgico. Vamos mudar de canal e depois vou falar de outros assuntos? Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de Universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Gostei dessa dica de podcast, hein? Sei que não é jabá, tá? Não estou ganhando nada por isso. Duas mudanças de programação, uma já entrou em execução e a outra eu acho que entra na semana que vem, que eu acho que queria ver se a gente comentava. Mais uma loucura do Silvio Santos, mudou o time do Triturando, trouxe Ana Paula Renault, afastou Lívia e Mara, e nessa terça-feira estreou uma versão editada, reprise do Primeiro Impacto ao meio-dia. Ele chamou de Primeiro Impacto, segunda edição. E a outra é o fim do programa Combate ao Coronavírus, né, na Globo, que acho que é efetiva na próxima segunda-feira, né? Ele sai do ar e o encontro com a Fátima Bernardes aumenta o tempo de exibição. Flávio, o que você pode contar aí dessas mudanças? Você que sabe sempre tudo sobre os bastidores da televisão, dessas duas mudanças. Se quiser falar só de uma delas, o que está acontecendo aí na televisão? Em plena pandemia, no meio do momento de quarentena, emissoras fazendo mudanças na sua grade. É uma coisa curiosa, né? Eu acho que o SBT se supera de vez em quando, né? Porque as mudanças que o Silvio Santos está fazendo, eu não vejo em nada em benefício ao SBT. Tirar tricotando e botar triturando é uma coisa bem discutível, né? Aí ele Você não sacou, isso é uma jogada de gênio, cara. Você não percebeu. Não percebia, né? Aí ele pega e faz um Primeiro Impacto na hora do almoço. Já começa errando pelo título, né? Primeiro Impacto. Mas primeiro, né? É o segundo impacto. É o segundo impacto, então, né? Aí ele faz um melhores momentos do jornal que teve de manhã. Quer dizer, nada aconteceu no mundo entre o encerramento daquele e o início do outro. Entendeu? Como se em jornalismo existissem melhores momentos, né? O fim da picada, isso aí. Se ele quer fazer jornalismo, e parece que esse é o propósito dele, caiu a ficha do Silvio, que jornalismo é importante, ele viu que agora, como os outros programas tiveram que ser interrompidos, sair do ar, etc., ele não tinha por onde faturar, é só o jornalismo que é o canal de entrada. Então, a presença do jornalismo num canal aberto, num momento como o de agora, é fundamental. Você vê que a TV Gazeta, por exemplo,
está em enormes dificuldades. Por quê? Porque ela acabou com o departamento de jornalismo e só manteve um telejornal das 8 às 9 da noite. No resto, ela não fatura, só tem aquele jornal para faturar. Entendeu? Flávio, você está falando da intenção do Silvio de fazer um telejornal de fato vespertino, é isso? Parece que esse é o plano, entendeu? Ele já falou lá, é que muita coisa do que ele diz, às vezes não se realiza. Há a possibilidade até de acabar com aquelas novelas em reprise mexicana da tarde. Aquele Casos em Família, que agora está em reprise, parece que vai entrar alguma outra coisa no lugar dele, parece que vai ter um espaço maior para o jornalismo ali. Só que, com o departamento de jornalismo que o SBT tem hoje em dia, ele não é capaz de fazer tudo isso. Mais um programa. Entendeu? Ele não tem a estrutura para fazer tudo isso. Então, não sei como é que vai ser. Entendi. Alguém quer se manifestar? Fala. Até era o meu pior da semana, eu vou ter que improvisar depois. Mas o SBT, ele caminha para a irrelevância com uma coragem, sabe, com um senso de propósito rumo ao precipício, sabe aquele bichinho lemingue? O importante é estar consciente, né? É impressionante, cara, assim, e não só toma as piores decisões possíveis, como mantém, tipo, a gente fez um episódio sobre o Marcão do Povo, tá lá agora o Marcão do Povo assombrando a sociedade às 6 da manhã e ao meio-dia. Daqui a pouco vai ter o Dudu, como é que é o nome? Dudu Costa, Camargo. Dudu Camargo. Parece que ele vai, né, em algum lugar aí que ele talvez ganhe um programa no fim de tarde. Daí daqui a pouco volta o Chaves, aí daqui a pouco volta a Pica da Sonhadora. Assim, a impressão que eu tenho, sabe quando a gente está jogando no canastra e compra um morto e não tem mais muito o que fazer? Parece que o Silvio Santos está jogando com um morto ali e a qualquer momento o jogo vai acabar, porque não tem mais de onde tirar, sabe? É sempre a mesma ideia cretina. Um jornal com figuras pitorescas, de mundo cão, mas ainda assim meio mal feito, sem personalidade. Eu acho que os SBTistas, né, que o SBT é a TV que tem torcida, eles estão numa fase pior que o meu Avaí, cara. O meu Avaí, pelo menos, não está jogando, então não está perdendo. O SBTista está perdendo. Eu li no Feltrin uma questão que o Ibope dessa semana foi catastrófico. Toda mudança que está sendo feita é para pior. Então, eu acho que o rumo ao precipício está meio feio. Ó. Aliás, pegando o embalo desse papo futebolístico do Chico, em São Paulo se diz que tem coisas que só acontecem na Portuguesa. No Rio, me parece, tem um botafoguense aqui, me parece que tem coisas que só acontecem no Botafogo, né? E na televisão tem coisas que só acontecem no SBT. Vê bem uma coisa. Olha a situação daqueles diretores que o SBT tem. Os caras devem se reunir, pensar, discutir. Aí, de uma hora para outra, o dono do telefone fala assim, não tem nada disso, vai entrar isso. Como é que ficam esses caras, rapaz? Sabe? Eles devem se sentir perdidos. E nenhuma outra televisão isso acontece. Eu acho que o Edir Macedo não deve ligar lá na Record toda hora e falar, tira isso, põe aquilo. Isso é próprio do SBT há muito tempo. E o pior é que nem todas as decisões, ou a grande maioria das decisões do Silvio Santos dão certo, rapaz. Mas tem que confessar que eu já achei engraçado isso, sabia? Hoje não tem mais graça. Não tem mais graça. Não tem mais graça. E eu achei... Eu achei bem triste, é isso, né? Esse negócio que é um pouco engraçado, mas na real é triste. As explicações da Lívia no Instagram, meio assim, cara, ele tem um canal de TV, ele faz o que ele quiser, eu não tenho, eu que lute, sabe? É meio assim, todos os profissionais que estão ali envolvidos, eles estão meio nesse espírito de assim... Impotência, né? Impotência total, né? Tem que ir indo conforme
as determinações, né? Não tem muito diálogo, pelo visto, assim. Eu, quando eu trabalhava no SBT, o que se dizia lá diante dessa instabilidade toda era nunca fazer, vai um comercial aqui, nunca fazer carnê na Casa Bahia, porque você nunca sabe se no mês seguinte você vai conseguir pagar. A estabilidade do pessoal que trabalha no SBT é a mesma lá do passado. Vive nessa insegurança o tempo todo. Não, e é muito difícil para as pessoas, né, que trabalham, assim, que dependem disso, do emprego, da segurança, de ter alguma... Obviamente, ninguém tem total segurança no trabalho, mas nesse contexto é um negócio que deixa os funcionários também numa situação bastante delicada, né? Não são só decisões de eu quero trocar esse programa por esse, é a vida de ali, né? Não, e ele deixou a Lívia Andrade, por exemplo, que você citou aí, 1 mês em casa, sei lá quanto tempo. Aí ela voltou 3, 4, 5 dias, depois tirou a Lívia de novo, entendeu? E essa insegurança, ela se transmite em todo o SBT. É uma coisa impressionante isso. Uma lágrima para a Lívia Andrade, deixar aqui. E aproveito também, queria deixar uma lágrima para o fim do combate ao coronavírus. Eu achava muito legal esse programa, acho o Márcio Gomes muito bom, um ótimo cara, acho que espero que a Globo volte a aproveitá-lo como apresentador, assim. Eu acho ele, além de um ótimo repórter, né, um puta jornalista, e eu achava que era um programa bom, assim, eu achava interessante, mas eu entendo um pouco, acho a lógica aí, né, de ampliar a audiência, cair um pouco, né, mas, enfim, não sei se vocês querem falar algo dessa mudança aí na grade da Globo. Eu acho que os assuntos tendem a se repetir muito, né? Eu tenho visto a Globo News, especialmente aos finais de semana, eles sempre levam infectologistas, médicos, enfim, para falar e respondem às perguntas das pessoas. E eu vejo que sempre tende a se repetir muito, assim, o conteúdo. No fundo, não tem tanta novidade, assim, para falar disso todos os dias. Entendo que as pessoas ainda tenham dúvidas, mas as dúvidas tendem a ser sempre as mesmas, assim. Então, eu também não sei se houve, nesse caso, um aumento de conteúdo mesmo ali, de não ter como alimentar isso todo dia, necessariamente com alguma coisa que fosse nova, né? Flávio, sabe de algum bastidor dessa mudança? Você sabe, primeiro eu queria repetir aqui o que você disse sobre o Márcio Gomes. Eu acho que esse cara é fera, entendeu? Acompanho a carreira do Márcio desde o Rio, depois ele como correspondente na Ásia, ele está sempre como apresentador, repórter especial, o cara é fera. E ele acompanha nosso podcast, vocês saibam disso, hein? Aliás, e outra coisa, eu acho que a Globo tirou um pouquinho o pé. Aquele fato das clínicas, dos consultórios médicos, etc. e tal, de Campinas, por exemplo, recomendar não botar a Globo, sabe, não deixar o televisor sintonizado na Globo, assustou um pouquinho, entendeu? Há uma fuga de audiência disso. Então, talvez por isso tenha diminuído um pouquinho a carga de noticiário, pelo menos no caso do combate ao coronavírus, aí, na faixa da manhã. Eu acho que pode ter alguma relação com isso, porque o programa é bom. É um programa de prestação de serviços, eu acho até que poderia ser estendido, não ficar só na situação do coronavírus, mas prestar serviço como um todo, sabe, e continuar no ar. Mas aí houve a decisão, deve ser uma decisão pensada, que eles elaboraram qualquer outra coisa. Acho que em alguns níveis, assim, ele era meio que um sucessor, de certa forma, do Bem-Estar, né? E o Bem-Estar saiu do ar justamente por esses problemas de audiência. E eu confesso, como a gente está o dia inteiro em casa, a maioria, quem pode, né? Quem tem essa oportunidade, é uma sequência de jornais ali, de notícias que variam entre o horrível e o lamentável muito grande. Eu tento ver o copo meio cheio, assim. Acho que 2 horas de entretenimento com serviço, mas em outra perspectiva, eu acho que é melhor, assim. Acho que 2 horas de Fátima Bernardes é ótimo, e estou torcendo, por mais que o jornal hoje, para mim, seja um dos melhores, que o Se Joga volte logo.
no horário vespertino aí, que acho que a gente precisa de um pouco menos de jornalismo, uma abordagem um pouco mais leve aí para a gente tentar atravessar os dias aí que estão longos. O Flávio Rico trouxe hoje Não, desculpa, Maurício, eu só achei de muita irresponsabilidade que vazou essa história que o Se Joga ia acabar. A gente sofreu horrores e depois, graças a Deus, não é verdade, né, gente? O Flávio Rico trouxe hoje essa notícia reconfortante na sua coluna, de que o programa não vai acabar, porque imagina a gente não poder falar mal do Se Joga aqui, cara, isso ia ser uma lástima. Não sei se a gente ia continuar, se o nosso programa estava em risco também, né? Assim. Foi uma resposta à altura Chico Barney, que lidera essa campanha contra o Se Joga. Essa campanha injusta. Volta, Se Joga. É isso, cara. A gente precisa. A gente só valoriza quando a gente perde, entendeu? Exatamente. Não, na verdade é o seguinte, a notícia diz que o Se Joga, toda a equipe do Se Joga tem participado das reuniões que a Globo tem realizado com os diferentes setores de produção dela. Já foi feito na semana com dramaturgia, todo o núcleo de entretenimento, uma parte do núcleo do entretenimento na semana passada, e essa semana todos os programas do Boninho. Esses encontros estão acontecendo remotamente e o pessoal do Se Joga participou normalmente de todos esses encontros. Aliás, a Globo, por acaso, que é líder de audiência, está se preocupando em fazer essas coisas. Promovendo esses encontros, pensando no dia de amanhã, e até durante a pandemia, quais as saídas que tem para se mexer ainda durante a presença dessa doença, e depois, no momento seguinte. E eu não vejo movimento parecido nenhum nas outras emissoras. Eu acho que a liderança da Globo, realmente, ela não acontece por acaso, né? Bom, tinha ainda um assunto, acho que não vai dar tempo de a gente falar, mas eu queria só registrar aqui, porque eu achei essa notícia bem alvissareira, que o Notícias da TV deu na segunda-feira que Eta Mundo Bom já é, nas primeiras 3 semanas, já é a melhor audiência do Vale a Pena Ver de Novo nas últimas 21 novelas, incluindo, já está melhor do que Avenida Brasil, Rei do Gado, que também foi muito bem. E é incrível isso, queria aqui registrar, porque eu tenho a má fama de que eu falo mal do Valcir Carrasco, que o cara é um mago, e essa novela é uma novela certa novamente para esse momento, né? Uma novela que tem uma mensagem de esperança o tempo inteiro, uma novela engraçada, adorável, né? Eu gostei da novela na época, e, pô, é incrível esse resultado de audiência. Bate a novela das 6, bate Malhação, todo dia, e é melhor reprise dos últimos 21 reprises que a Globo exibiu nesse horário. Eu queria registrar aqui, dar os parabéns para o Valcir, merecido, né? Porque, enfim, é uma novela bacana. Arrasou. Bom, desculpe só queria, como eu tinha anunciado que a gente ia falar disso, não dá para a gente já quase deixar só esse registro e a gente ir para parte final do nosso programa e falar dos melhores e piores da semana. Toca a vinheta dos melhores da semana. Débora Miranda, seu destaque positivo. Bom, foi uma semana de muitas alegrias, não é mesmo? Tivemos, essas 2 entrevistas memoráveis, sobre as quais já falamos por aqui, mas, obviamente, a semana é o Corinthians sendo campeão mundial. Um momento magnífico, fogos de artifício, pessoas gritando gol, vibrando, tendo alegria, emoção. Enfim, gente, foi um momento inesquecível. Colunista postando foto no estádio, nas redes sociais. Gente, que coisa linda, o Corinthians é maravilhoso. Enfim, foi tudo de novo, todo mundo gritando gol, todo mundo campeão de novo, uma alegria no meio dessa pandemia. Foi o melhor momento do mês. Muito bom. Parabéns, foi realmente bem escalado, né? A gente mereceu muito.
Flávio Rico, melhor da semana para você. Destaque positivo. Eu já destaquei na coluna, já destaquei nas redes sociais e gostaria de destacar aqui o trabalho da Camila Bonfim, uma repórter que a Globo tem no Jornal Nacional, em Brasília, fera. Ela vai no ao vivo, no gravado, no link com a mesma naturalidade. É impressionante o trabalho que essa moça está apresentando durante esse momento político que nós estamos vivendo. Chico Barney. Duas coisas rapidinho. O Faustão fez boa parte do programa dele inédito, gravado de casa. Foi o sucessor do Lawrence Waba, lá, que eu não lembro o nome dele agora, falar de crocodilo, com conteúdo inédito. Teve os merchants também, inclusive uma bailarina do Faustão apresentando merchants, então elas estão voltando a trabalhar de alguma forma. Acho que o programa de 2 horas ali, pelo menos metade, foi razoavelmente inédito. Eu acho isso muito importante. Espero que se intensifique nas próximas semanas, porque a Anitta no Multishow mostrou que é plenamente possível fazer um programa de entretenimento bacana, variado, divertido de casa. Estreou a Anitta Dentro da Casinha na semana passada no Multishow. Que, cara, ali é o livro-texto. Quem quiser fazer, assistir, fazer igual, é possível. Bom, meu destaque positivo, eu vou repetir o que eu já falei, é para a entrevista que o Bial fez com a Glória Maria, também para registrar, porque eu já fiz muitas críticas a outras entrevistas. Essa foi uma entrevista incrível e eu espero que seja o início de uma temporada excelente do programa que a gente torce para esse final de noite. Destaques negativos. Vinheta, por favor. Flávio, Débora, desculpe. Débora, seu destaque negativo. Bom, eu acho que a gente teve 2 momentos bastante tristes para o jornalismo essa semana. Um deles foi a repórter da Band, Clarice Oliveira, que foi agredida por uma bandeira, fazendo a cobertura da manifestação em Brasília no domingo. E a outra foi o ministro da Educação na CNN, com a Mona Lisa Perrone. Eu acho que continua uma postura de pessoas achando que a liberdade de expressão é só a expressão delas, né? Eu acho que a gente precisa continuar destacando isso, a gente precisa continuar enxergando e dando espaço para esse tipo de coisa, porque ela está se repetindo cada vez mais, tanto uma postura de não querer falar, de não querer responder à imprensa, de não querer se posicionar, como esse ódio que as pessoas... Eu acho que isso é muito grave, a gente precisa continuar falando sobre isso e não pode continuar. A imprensa enfim, a garantia básica ali da democracia, não tem como. Muito bom. Flávio, seu destaque negativo. Eu acompanho a Débora naquela agressão covarde à repórter da Bandeirantes. A moça estava trabalhando, tomou uma bandeirada na cabeça. Isso não existe por parte de uma militante, uma funcionária pública, uma pessoa que recebe, sabe, o salário dela vem do nosso dinheiro. Não sei o que ela estava fazendo ali, sabe? Uma agressão terrível. E o outro meu voto negativo, claro, é esse primeiro impacto, que eu acho que ninguém concorda com isso. Vamos chamar de segundo impacto, né? Impacto final. Chico Barney, destaque negativo. Eu voto com os relatores. Esse episódio da Band, esse episódio da CNN também lastimável. Acho que a CNN e a Globo News estão dando muito espaço para disseminador de fake news. Acho que isso é um problema muito grande. A gente falou semana passada, Maurício escreveu essa semana também. Acho que são 2 coisas aí que precisam entrar em ordem, na minha humilde opinião, que são muito preocupantes para o nosso presente e futuro. Eu não estou conseguindo mais ser cínico, eu estou muito preocupado. Eu estou perdendo a capacidade de me divertir. Está muito difícil, pessoal.
É preocupante mesmo. A propósito, o meu destaque negativo é o Aqui na Band, o matinal da Band, que todo dia tem se superado justamente nesses quesitos. Divulgação de teoria da conspiração, negacionismo, abordagem anticientífica da pandemia. Essa terça-feira o programa foi um negócio assim inacreditável. Semana passada já tinha causado um mal-estar na Band interno, que o tema era quem matou Bolsonaro. Fizeram um debate sobre isso, depois até tiraram, porque já se sabe quem matou Bolsonaro. Não é debate. Tentou matar. Isso. Quem tentou matar? Quem mandou. Enfim, então é um programa realmente. Eu sei que eu estou talvez fazendo propaganda para o programa, porque é um programa que tem audiência bem baixa, mas é lamentável um programa querer conquistar audiência dessa forma, via uma clientela que acredita nessas coisas, né? Uma coisa radical, extrema, pesada, enfim. Não, tem alguma responsabilidade, né? Bons serviços ao jornalismo, né? Com grandes ícones do nosso jornalismo que passaram por lá, manchar a história dela desse jeito, é isso que está acontecendo. Assim, por mais que muita coisa seja desalinhada com a linha editorial, até do Jornal da Band, da programação mais séria, essas coisas se misturam na cabeça de todo mundo. E isso é muito lamentável. Não, isso aí provocou uma crise de enormes proporções dentro da Band. Porque é claro que o departamento de jornalismo da Bandeirantes não concordou com nada daquilo. O Fernando Bitter, que é o diretor, se revoltou, o Rodolfo Schneider se revoltou, houve um embate direto com o diretor do programa, com o Vidomar Batista, e isso não vai ficar assim. Mas eu estou falando do programa dessa terça-feira, dia que a gente está gravando o nosso podcast, que eu assisti hoje de manhã, continua igual. É a mesma coisa. O programa hoje foi um festival de teoria da conspiração, negacionismo e abordagem científica. Vai dar bode isso aí. Vai dar bode isso aí. Bom, antes de encerrar, vamos ouvir a aguardada efeméride da semana que o nosso Chico Barney nos traz toda semana. 13 anos, 2 meses e 15 dias, estreava minha novela preferida. Paraíso Tropical, Gilberto Braga. A gente falou aí de reprise, tem os 10 anos do Viva, que a gente até não deu espaço aqui para a gente falar. Mas é uma novela, na minha opinião, perfeita, um novelão, com cara de novela, Tony Ramos, Alessandra Negrini, Fábio Assunção, os 2 grandes destaques que a gente lembra até hoje, o Olavo e a Bebel, Wagner Moura e Camila Pitanga. Uma novela que não foi repetida, não foi reprisada. Acho que essa bola está quicando. Fina Estampa vai acabar, Amor de Mãe não vai voltar. Fica aí minha sugestão, sempre humilde, sempre respeitosa. Vamos repetir o Paraíso Tropical, por favor. Eu tinha lido já, você escreveu numa coluna sobre Paraíso Tropical, eu fiquei pensando, o Carlos Lombardi deve ter ficado arrasado com isso, hein, Chico? Eu jurava que essa novela preferida era Kubanacan, eu acho que ele também achava isso, hein, cara? É a segunda preferida. Achei meio trairagem também isso. Porque Kubanacan transcende o formato. Tá num outro patamar, né? É outra coisa, é outro animal. Outra categoria. Com esse esclarecimento importante, os votos que o Chico retome o seu olhar sarcástico e cínico sobre a realidade, volte o mais breve possível. Eu queria encerrar o programa e agradecer a todos, Débora, Flávio, Chico, aos nossos ouvintes que nos acompanharam e dizer que até a próxima semana. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Qual?